Deus nos prepara para a eternidade e não para simplesmente vencermos nesse mundo. Muito bem, eu queria nessa pequena live falar a você que se sente abandonado, se sente desprezado, porque o pior sentimento que uma pessoa possa ter é o desprezo. A pior situação que uma pessoa possa se encontrar é a humilhação, é a rejeição, sabe? É o descaso. É uma das piores sensações que uma pessoa possa viver. Por exemplo, a sensação do abandono. Você ser abandonado por alguém que você ama. Você ser abandonado, desprezado entre os seus familiares ou desprezado pelas pessoas. A dor do desprezo, a dor da humilhação é algo irreparável. E são muitas pessoas que vêm vivendo isso. São muitas pessoas que vêm vivendo essa dor. A dor de ser rejeitado. A dor de você precisar de ajuda e não tê-la. Como nós acompanhamos o relato, o caso, aliás, da Juliana, que ela subiu aquele determinado vulcão e em uma determinada caminhada ela escorregou e caiu a ladeira abaixo. Daí ela ficou lá por 3 a 4 dias sem que ninguém a ajudasse. Aí, se você se colocar na pele dela, você percebe o que ela sentiu, o que ela viveu, de estar ali naquele lugar, isolada do mundo, de todos, sem ter o que comer, sem ter o que beber, sem ter com quem conversar, sozinha ali, sentindo frio, totalmente desprezada, abandonada. Imagina a sensação que ela não teve. E quando você vê um fato desse, você fica revoltado, você fica indignado, porque, sabe, é algo injusto aos olhos humanos. E hoje em dia, existem muitas injustiças dessa forma. Pessoas que são desprezadas, pessoas que são abandonadas. Há muitos casos de pessoas que são desprezadas em hospitais. A pessoa vai buscar um atendimento e não recebe. A pessoa, sabe, ela é esquecida em muitos lugares. E talvez essa seja a sua situação, como rejeição, sabe? É o que você tem vivido. Você vê que ela sofreu, a Juliana sofreu lá em cima, naquele monte. Mas uma coisa que os olhos humanos não veem, e uma pessoa humana comum não vê, é que existe o espiritual. Você não pode enxergá-lo, você não pode vê-lo, mas ele existe. E eu tenho a absoluta certeza que Deus esteve presente com ela até o dia da sua morte. Deus esteve presente
mesmo naquele lugar hostil, naquele lugar sem vida, Deus estava lá, certamente. Deus estava lá. Como Deus está com você, como Deus está comigo. E muitas das vezes nós não percebemos isso. A gente não percebe a presença de Deus por conta da nossa dor, do nosso desprezo, da nossa humilhação, da nossa situação. E é aí que a presença de Jesus é real, é verdadeira. E muitas das vezes a pessoa não percebe a presença de Deus, mas Ele está ali, enxugando os seus olhos, consolando o seu coração, consolando a sua vida, falando com você, te dando paz em meio à dor. Porque se nós analisarmos na Bíblia, em todas as situações difíceis que as pessoas que criam em Deus, os profetas que criam em Deus viveram, não foi fácil. Mas eles não enfrentaram essas situações sozinhos. Você vê Daniel na cova dos leões, aparentemente falando, ele estava só, mas espiritualmente falando, Deus estava com ele. Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha de fogo, aparentemente falando, eles estavam só, mas espiritualmente falando, Deus estava com eles. José do Egito, quando foi traído pelos seus irmãos, rejeitado pelos seus irmãos, abandonado, esquecido em uma terra estrangeira, lá no Egito, foi preso, humilhado, Deus estava com ele. Tanto é que ele superou aquela situação e se tornou governador do Egito. E uma coisa interessante, uma palavra interessante em cima disso que estou falando, eu queria falar com você. Lá em João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou em nós, e temos a visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, ao qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvimos e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Olha que interessante, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou em nós. E nós a temos visto e dela damos testemunho e anunciamos a vida eterna, ao qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, o verbo da vida está entre nós. E esse verbo da vida é Jesus, que está conosco, nos consolando, nos fortalecendo. E eu tenho certeza que se você abrir o seu entendimento, abrir os seus olhos espirituais e passar a enxergar a Jesus ao invés da sua dor, eu tenho certeza que você vai superar tudo isso. Porque o que Ele tem para nós não é simplesmente uma vida nesse mundo, mas é uma vida eterna com Ele. Deus nos prepara para a eternidade e não para simplesmente vencermos nesse mundo. Então é isso. Deus abençoe e que o verbo da vida esteja com você.
porque eu tenho certeza que se o Verbo da vida estiver conosco, nós teremos a vida eterna e, além do mais, teremos paz em qualquer situação. Deus abençoe.